Este é o Quiosque da Cultura. Então, gente, nossa segunda parada então aqui, né? Já bem no coração da cidade, né? A Praça do Quiosque, como é conhecida, né? Por causa dessa construção. Também antigamente chamada de Praça de Baixo, né? Depois nós vamos encerrar lá na Casa de Cultura e fica na Praça de Cima, né? Mas o nome oficial dela a gente vai ver depois ali num daqueles monumentos, ali numa daquelas pedras, que é a Praça Leonel de Moura Brizola, né? Em homenagem aí ao ex-prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro, Brizola, né? Então esse é o nome oficial aqui da praça. Mas na boca do povo é a Praça do Quiosque. Bem, aqui é a segunda praça mais antiga da cidade. A primeira é lá em cima, que nós vamos depois lá. O que tinha aqui há 100 anos atrás? Não tinha praça, isso era um alagado, era um banhado, aonde inclusive as pessoas, né, sobretudo as mulheres, vinham lá de cima para lavar roupa aqui nesse lago, nesse alagado que tinha aqui. Então na década de 20, mais ou menos, do século 20, 100 anos atrás, foi começando a ser urbanizado, né? Aí sim, aterrado, muitas dessas árvores foram plantadas nessa época, né? Mas o prédio do quiosque ele foi construído em 1973 e durante 30 anos ele foi utilizado como um restaurante, uma lancheria, né? Aí a concessão dessa lancheria acabou, né? O proprietário foi contrato encerrado e aí foi quando a prefeitura assumiu então a gestão do quiosque e transformou num espaço cultural. Então aqui nós vamos entrar depois ali, né? A gente tem exposições históricas, exposições de arte, oficinas também de desenho, pintura, né? Tudo gratuito. E ele funciona de segunda a sexta-feira, né? Das 9 às 18 horas. Ele é um estilo de arquitetura contemporânea. Quando a gente der a volta na praça para entrar nele, vocês vão perceber que ele parece uma nave, né? Porque ele tem esse estilo realmente de arquitetura mais ousado, mais atual, né? Diferenciado, né? Antes de a gente entrar nele, a gente vai olhar aquela pedra maior lá. Aquela pedra maior, não tá ninguém enterrado lá não, viu? As crianças me perguntam, só tem alguém enterrado ali não. Ali é o marco inaugural da primeira rodovia. Você que é que me perguntou? Ônibus. A primeira rodovia que ligava a Gravataí a Porto Alegre. As estradas eram todas de chão batido, né? E havia muito lodo, muito buraco, principalmente no inverno. Porque se usava as tropas de mula, os cavalos, as carretas de boi, mas os carros, quando começaram a chegar, paravam, né? Então o Loureiro da Silva, né? Inclusive é o prefeito que dá nome à avenida ali do hospital, né? Avenida Loureiro da Silva. Na década de 30, 1934, ele lançou a ideia, vamos fazer uma rodovia, uma estrada de concreto. E ele então fez, saindo daqui até Porto Alegre, né, cruzando Cachoeirinha, que era distrito, como eu já falei, né? Depois, em 1941, ela foi sendo expandida, a faixa velha, né? Rumo daí a Osório, Santo Antônio, as praias, né? Tinha 3 pedágios. Um pedágio aqui na 78, outro pedágio em Cachoeirinha e outro pedágio no Parque dos Anjos, que era a forma para custear a construção da estrada, não é? Tá? Então nós vamos ali olhar o monumento, depois a gente dá uma olhadinha do outro lado do quiosque e daí a gente entra, tá bom? Vamos lá. Aí tem tudo, né, detalhadinho que eu estava contando para vocês, né? Inaugurado em 8 de abril de 1934, né? Tá ali em números romanos. E aqui é essa plaquinha, né, que dá nome à praça, o nome atual, né? De governador Leonel de Moura Brizola. A gente consegue ver, né, a arquitetura do quiosque diferente mesmo, né? Algo bem inusitado, né? O desenho. Este
Esse é o marco onde passava a rodovia antiga. Então, gente, como eu contei ali fora, né, você ainda tá um pouquinho barulhento dos automóveis, né, mas aqui então o nosso quiosque da cultura, desde 2009 é um espaço público, com exposições históricas, artísticas, com oficinas culturais também. A Amy é uma das colegas que fica aqui. Amy, por favor. Boa tarde, pessoal. Me chamo Amy, eu trabalho com outra colega que se chama Mari. A gente trabalha no quiosque, ele é aberto. Mas como o SESC, a gente resolveu também fazer um pouco, expandir o olhar, não só para a história local, mas também para o Brasil, né? Então por isso que a mostra Graciliano Ramos tem essa perspectiva do Nordeste a Gravataí. Exposição no quiosque da cultura, aqui em Gravataí. A geloteca, gente, que eu brindei com vocês lá, falei do casarão e Passeando. geloteca, né? Que é a geladeira com livros. E, incrível que pareça, vem uma grande quantidade de pessoas fazendo troca-troca, né? Traz um livro e leva para outro. E, então, a Biblioteca Pública também manda para a gente exemplares para reforçar, né? Para qualificar o acervo. Mas o próprio público leitor espontâneo traz livros e faz essa trocação, né? Então, é bem legal o serviço que movimenta aqui o espaço todos os dias, né? Muito bem, gente. Aqui, então, né? Nosso último ponto de parada no circuito é a nossa Casa de Cultura, que também é uma novidade aqui em Gravataí. Esse prédio aqui, na verdade, é um prédio do século XIX, também tombado. Esse prédio também é protegido por lei, como lá o Casarão dos Pina, desde 2005. E o que esse prédio era? Bom, não sei se vocês conseguiram reparar na fachada, mas tem escrito ali, Prefeitura Municipal, né? Então, ele foi construído primeiramente para moradia, por uma família, né? Na verdade, a família ocupava o segundo piso para os quartos, né? E aqui eles chegaram a ter um comércio, isso no século XIX, né? Lá por volta de 1870, né? Construíram aqui. E aí utilizavam como sabor para comércio. No ano de 1894, daí o poder público municipal da época, né? Gravataí tinha recém se emancipado, menos de 15 anos, comprou para instalar aqui então a sede do Poder Executivo, a Prefeitura. E de quando a quando funcionou a Prefeitura aqui? Por quase 130 anos. De 1894 até o ano de 2023, era aqui que ficava o prefeito, o vice-prefeito e uma parte importante das secretarias do município. E aí então ele entregou o casarão histórico aqui para a Secretaria de Cultura. Então a Secretaria de Cultura, no segundo piso, que nós vamos dar uma espiada ali, né? A gente trabalha aqui, é aqui que eu fico, junto com vários outros colegas, né, da Secretaria. E também, claro, a gente tem exposições, visitações, como vocês estão fazendo, oficinas também, aqui bomba de oficina de teatro, música, dança, reuniões do conselho, enfim, atrações artísticas, espetáculos que acontecem aqui. Quando é que ela foi aberta ao público, com esse novo nome, né, de Casa de Cultura? Foi aberta no final do ano passado, né? A inauguração dela aconteceu em dezembro de 2024, aqui no Saguão, como você já está curtindo, essa exposição, gravada aí em outros tempos, com algumas fotos da própria prefeitura, com as mudanças que sofreu ao longo do tempo, e da nossa praça de cima. Praça aqui em Gravataí, praça central. Do outro lado fica a antiga Prefeitura Municipal, onde hoje tem a Casa de Cultura de Gravataí. Praça com muitas atividades hoje. Várias lojas.
lá a escola Dom Feliciano, com um arco que atravessa de um prédio para o outro. E atrás destas árvores, a igreja mais antiga daqui de Gravataí.